Então, boa tarde, caros alunos. Aqui estou fazendo a gravação do terceiro vídeo, ou seja, terceiro vídeo não, da revisão número 3, né? As questões resolvidas da revisão 3, que tem a ver com a atividade 3, que é números primos, certo? E suas aplicações, ok? Então, vamos resolver aqui algumas questões que são parecidas com a que está na atividade 3, ok? Então, vamos colocar assim, revisão 3. E a primeira questão é uma questão teórica, que diz assim: seja a escrita em produto de fatores primos como sendo P1 elevado a N1, P2 elevado a N2, até PT elevado a NT. Então, essa é a fatoração de números primos do A, né? Certo? Supondo A inteiro maior que 1. Certo? Então, prove que A é quadrado perfeito, é um quadrado perfeito se e somente se NI, que são as potências da fatoração, é par para todo I de 1 a dt. Certo? É o que está querendo se provar. Então, se você tem essa fatoração em números primos de A, sendo maior que um número inteiro, e supondo que é um quadrado perfeito, então você vai ter que provar que todas as potências que estão ali nessa fatoração são números pares. Ok? Como aqui diz si, somente si, isso significa que o fato dessa fatoração se escrever assim, e quando o A seja um quadrado perfeito, então toda a potência da fatoração vai ser par. E depois, se toda a potência da fatoração é par, é porque A é um quadrado perfeito. É uma dupla implicação, ou seja, vamos provar no sentido de ida e de volta. No sentido de ida, vamos supor que suponhamos que A é quadrado perfeito. Que é um quadrado perfeito. Ou seja, que existe um n natural, um n inteiro, tal que A é igual a n quadrado. Isso significa. Ok? Se quiser colocar outra letra, né, para não confundir com esse nzinho, o n maiúsculo. Então, existe um n natural de tal forma que A é igual a n quadrado. Isso significa ser um quadrado perfeito. Agora, de aqui, como isso aqui é n vezes n, significa que n divide A, né? Porque essa é a condição para que o número divida outro, que se n divide A é porque existe um inteiro, de tal forma que n vezes esse inteiro te dá A. E é exatamente o que acontece quando você tem que quadrar. E aí então, isso significa que n tem os mesmos fatores primos, o mesmo fator primo de A. Isso que significa. Já que como n divide A, então ele tem os mesmos fatores primos, né, de A. Isso aí é a proposição 10. Proposição 10
da página 75 do livro texto. Página 75. Ok? Ou seja, então, logo, se quiser colocar assim, logo, N vai se escrever assim, como P1 elevado a M1 vezes P2 elevado a M2 vezes PT elevado a MT, onde o MI é menor ou igual que NI, I maior ou igual que zero, para todo I de 1 até T. Pode ser que esse M pode ser zero, ou seja, o fator não aparece na fatoração de N, um primo, mas os outros, algum deles tem que aparecer, certo? Para que possa dividir. Não tem que ser todos ao mesmo tempo. Okay? Também a potência não pode ser maior que a outra, porque também não dividiria, né? Muito bem. Muito bem, então, considerando desigualdade, então como A é igual a N quadrado, então vamos ter que P1, M1 vezes P2, M2 vezes PT, MT ao quadrado. São iguais, certo? E agora, como aqui é produto de bases e é potência elevada a potência, vai distribuir sobre multiplicando, não é isso? Então seria 2M1 vezes P2, 2M2 vezes PT, 2MT. Não é isso? Propriedade de potência. E como a fatoração em números primos é única para cada termo, então isso significa que N1, que é a potência do P, tem que ser 2M1, N2, que é a potência P2, tem que ser 2M2, e assim sucessivamente até NT é 2MT. Ou seja, que cada potência da fatoração de A são números pares, porque são duas vezes algo, né? Okay, então a gente provou a ida. Vamos provar a volta. Vamos provar a volta. Muito bem. Então agora vamos suponhamos que NI é par para todo I 1, 2 até T. Então NI é igual a 2 vezes MI com MI um inteiro. Não é isso? É um inteiro aí. Se quiser colocar outra letra para não confundir com esse M de antes, vou botar até um casinho aqui. Beleza. Aí então, você vai substituir agora, vamos substituir agora esse valor, essas potências, dentro de A. Então, vai ser assim. Então, A que é P1, N1 vezes P2, N2 vezes PT, NT, agora fica P1 vezes 2K1 vezes P2 elevado a K2 vezes PT elevado a 2KT. E aí então, usando a propriedade de potência, a gente fatora, né? Fatoramos por 2, ou coloca, isso significa, usando potência, que isso é P1 elevado a K1 vezes P2 elevado a K2 vezes PT elevado a KT, tudo ao quadrado.
né? Mesma propriedade anterior, só que colocando a potência para fora. Isso significa que A é um quadrado perfeito, né? Onde N é P1, K1, P2, K2, PT, KT, certo? Que um inteiro também, né? Então aí provamos que se A é um quadrado perfeito, então todas as potências de A na fatoração são números pares, ok? Vamos fazer outra questãozinha agora de máximo e mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, usando a fatoração em números primos, ok? Então, questão 2. Calcule o máximo divisor comum de 286 e 1058 e também o mínimo múltiplo comum de 286 e 1058. Esse é 2, ok? Então, a primeira coisa a fazer aqui é vou sair dividindo pelos primos na sequência crescente, né? Então, 286 dividido por 2 dá 143. Já não posso dividir por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7, e por 11 sobra 13. E 13 vai 1, né? Então, 286 é 2 vezes 11 vezes 13. Essa aí é a fatoração de 286 em fatores primos, ok? Mesma coisa eu vou fazer agora para o 1058. 1058. Então, dividir por 2 dá 529. E aí já não cabe mais, não dá para dividir por 2, porque não é par mais, nem por 3, nem por 7, nem por 5, nem por 7, nem por 11, nem por 13, nem por 17, nem por 19, nem por 21, nem até 23. Você tem que sair verificando todos. E aí sobra 23, e 23 vai 1. Ok? Ou seja, que 1058 é 2 vezes 23 ao quadrado. Certo? Esse aí é a fatoração. Então agora o máximo divisor comum entre 286 e 1058 você vai pegar apenas os primos que são repetidos, ou seja, a interseção entre esses dois conjuntos, né? Entre o conjunto de número primo que aparece. Então aqui você vê que o 2 é o único primo que aparece nas duas fatorações. Então é o máximo divisor comum. E o mínimo múltiplo comum vai ser juntar tudo. Tudo que aparece ali com a máxima potência. Ou seja, seria o 2 vezes 11 vezes 13 vezes 23 ao quadrado. Isso aí é o mínimo múltiplo comum. E esse valor corresponde a 151.200
294. Ok? Então, esse é o primeiro múltiplo comum entre esses dois valores. Ok? Essa seria a letra A da questão 2. Na letra B, vamos calcular a soma dos divisores de A igual a 792. Certo? A soma essa se calcula usando o corolário 5. Corolário 5 da página 79. Sim? E essa soma diz assim: se A tiver essa fatoração em números primos, então a soma vai ser P1 elevado a N1 mais 1 menos 1 sobre P menos 1 vezes P2 elevado a N mais 2 mais 1 menos 1 sobre P2 menos 1 vezes PT NT mais 1 menos 1 sobre PT menos 1. É a fórmula que aparece ali no texto e com a qual a gente pode calcular a soma de todos os divisores. Então, primeira coisa a fazer, vou fatorar então números primos, calcular a fatoração de 792. Deixa eu apagar aqui esse lado. Vamos fazer aqui essa fatoração. Então, 792 dividido por 2 dá 396. Ainda cabe 2, dá 198. Não, como é par, posso continuar por 2, dá 99. Já não posso por 2, mas posso por 3, não é isso? E dá 33 por 3 de novo, dá 11, e quando for 11 dá 1. Então, 792 é 2 ao cubo, 1, 2, 3, não é isso? Vezes 3 ao quadrado vezes 11. Esse aí é só a fatoração em primos, não é isso? Aí então a soma vai ficar aqui como sendo 2 elevado a 3 mais 1 menos 1 sobre 2 menos 1 vezes 3 elevado a 2 mais 1 menos 1 sobre 3 menos 1 vezes 11 elevado a 1 mais 1 menos 1 sobre 11 menos 1. Porque aqui, como apareceu 1, então 1 é o expoente mais 1 que você tem que colocar pela fórmula. Então aqui vai ser 2 elevado a 4 menos 1 sobre 1 vezes 3 ao cubo menos 1 sobre 2 vezes 11 ao quadrado menos 1 sobre 10, né? Ok? E essa conta vai dar, deixa eu ver se cabe aqui, essa conta vai dar 2 elevado a 4 é 16 menos 1, não é isso? E 3 ao cubo é 27 menos 1 sobre 2. E 11 ao quadrado é 121 menos 1 sobre 10. Então isso fica 15 vezes, que é 16 menos 1, não é isso? 27 menos 1 é 26, dividido por 2, 13.
E 121 menos 1 dá 120, dividido por 10 é 12. Então 15 vezes 13 vezes 12 vai dar 2.340. Então essa aí é a soma de todos os divisores de 729. Tem bastante divisores, né? Porque aqui a gente escreveu só a fatoração, né? Daqui você vai começar a extrair todos os divisores. O 2, o 3 e o 11 são os primeiros. Mas depois você tem 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 3 ao quadrado. E depois vem as combinações com esses fatores todos. Então você vai ter um montão de divisores. Ok? Muito bem. Então agora vamos a resolver outras contas. E agora tem a ver com congruência, certo? Esta atividade que estamos resolvendo é sobre números primos e congruências, né? Que uma das aplicações dos números primos são as congruências, né? E as equações de Fantini, essas coisas. Então, questão 3. Na letra A, vamos dizer assim: se A é congruente com B módulo M, então A é congruente com B mais M módulo M. Ok? Vamos provar isso. Como A é congruente com B módulo M, então, por definição, pela propriedade, você tem que M divide A menos B. Isso que significa? A diferença entre esses valores divide, M divide. A divisão é exata, resto zero. Então, isso significa que existe um K inteiro tal que A menos B é igual a M vezes K. Isso que significa. E como eu quero que apareça mais M, então vou somar aqui menos M, porque o B está negativo aqui. Então, aí vai ficar A menos B mais menos M, estou usando a propriedade associativa, isso igual a M vezes K mais menos M. Certo? Então, aqui, novamente, isso é A, colocar assim, mais menos 1B, que é o menos B, mais, posso colocar aqui também assim, menos 1M. Certo? Igual a M vezes K mais menos 1M. Certo? Que é uma maneira de escrever menos M. E agora vou associar aqui e aqui também vou aplicar a propriedade atributiva. Então aqui A mais menos 1B mais menos 1M, propriedade associativa, é igual a M fator de K mais menos 1. Estou aplicando a propriedade atributiva do lado direito e a propriedade associativa do lado esquerdo. E aqui também vou aplicar a propriedade distributiva A mais menos 1, B mais M, estou fatorando por menos 1, né? Esse igual a M, K menos 1, certo? Estou fazendo o jogo de sinal entre o mais e o menos 1. E aqui também posso fazer isso. A menos B mais M é igual a vezes A será M vezes K menos 1. Como K era um inteiro, K menos 1 também é um inteiro. Então isso significa que M divide A menos B mais M.
seja que A é congruente com B mais M módulo M, que é o que queria provar. Correto? É isso. Muito bem, agora vamos a calcular vamos usar as congruências e a fatoração prima, tudo isso para achar o resto da divisão, que é interessante você usar essa congruência para isso, para encontrar o resto da divisão de números grandes, né? Então, B, determine o resto da divisão de 7 elevado a 46 por 15. Tá certo? Observa que aqui o 15 não é um primo, senão que é um composto, né? Um número composto. Então aqui não é necessário que seja um módulo, esse M tem que ser um número primo. Vale para qualquer valor, certo? Então como que vamos fazer aqui? Deixa eu apagar esse dado. Primeiro vamos a entender mais ou menos como são as potências de 7 em relação ao 15, né? Então a primeira coisa que você tem sempre essa propriedade, que 7 é congruente com 7 módulo 15. Esse chama-se a propriedade reflexa, que está na lista para você provar que é verdadeira, né? E que é óbvia, né? Claro, porque 7 menos 7 é 0, então 15 divide por 0, obviamente. Agora, se você calcula para o quadrado, isso aqui é 49, aí então, módulo 15, você divide e te dá um resto 4. Só fazer a continha na calculadora, certo? Agora, se você pega para 7 ao cubo, 7 ao cubo é 343. E isso é congruente com 13 módulo 15. Certo? E para 7 elevado à quarta potência, que corresponde com 22.401, e isso é congruente com 1 módulo 15. Isso aqui é interessante porque o 1 te pode servir para você trabalhar essa potência grande aqui. Correto? Então, paramos aqui. Observa que isso é na quarta potência. Então, o que eu vou fazer? Agora, vamos associar o expoente 46 e o 4. Os dois expoentes, o que queremos calcular e o 4 que dá 1. Ok? Então, observa aqui, 46 é igual a 4 vezes 11 mais 2. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dizer assim, 7 elevado a 46, que corresponde a 7 elevado a 4 vezes 11 mais 2. Isso aqui é a mesma coisa que dizer 7 elevado a 4 elevado a 11 vezes 7 ao quadrado, não é isso? Aplicando a propriedade de potência, né? que é potência elevada a potência, que é um produto mais do que o produto de bases. Isso congruente com o módulo 15, com quem? 7 elevado a 4 é 1, né? Porque o módulo 15, então aqui fica 1 elevado a 11 vezes 7 ao quadrado, módulo 15.
Então, escrever 7 elevado a 4 ou 1 é a mesma coisa, módulo 15, são congruentes, então é o que estou substituindo aqui, porque agora estou trabalhando com módulo 15, a congruência agora. E então isso fica 1 vezes 7 ao quadrado é 49, simplesmente, módulo 15. E módulo 15, que é 4, né? Não estou dizendo aqui? Congruente com 4, módulo 15. Então, esse 4 corresponde ao resto da divisão de 7 elevado a 46 por 15. É o último valorzinho que você encontra na congruência aqui, né? Tá certo? Então, o resto da divisão é 4. E 4. Ok? Vamos fazer outro desses, para ver se fica mais claro. Então, se PLS é essa, você primeiro encontra algumas potências do valor para você compreender como são os restos e depois você tenta associar um expoente com outro. Ideal é que você consiga encontrar dentro dessa sequência de restos, né? Ou se não, um valor que se repita, porque aí então fecha o círculo, certo? Da sequência de restos. Então aqui vamos ver letra C. Então determina o resto da divisão de 8 elevado a 80 por 10. Quando você calcula a divisão por 10, no fundo você está encontrando o dígito das unidades desse número grande aqui. Então, no fundo é isso. É a mesma coisa, certo? Se você quer ter um número gigante, você quer saber qual é o dígito das unidades, então divide por 10, aí você acha, certo? Então, como que vamos fazer aqui? Novamente, eu vou fazer esse estudo como fiz antes para o 7. Aqui é o 8, congruente com 8, módulo 10, obviamente. 8 ao quadrado, que é 64, é congruente com 4, módulo 10, não é isso? Porque é 60 e sobra 4, não é isso? Agora, o 8 ao cubo é 512, congruente com 2, módulo 10. Obviamente, né? Sobra sempre a decena, a unidade aí. Depois, 8 à quarta, que é 4.096, é congruente com 6, módulo 10. 8 à quinta é 32.768. E aqui é interessante porque se repetiu a potência, né? Assim, se repetiu a congruência, aqui o valor aqui do resto. Então, os únicos restos, quando você vai dividindo 8 pela potência, vão ser esses 2, 4, 6 e 8, somente. Não vai ter outro resto. Quando você divide esses números por 10. Cada potência do 8. Você vai dividindo. Você vai simplesmente repetir essa sequência de 8, 4, 2, 6, 8, depois de novo 4, 2, 6, 8, 4, 6, assim por diante. Ok? Então simplesmente vou associar agora. Vamos associar a potência 5 com 80.
que foi o 8 que se repetiu aqui. Os expoentes 85, que foi o último, quando se repetiu, né? Antes, utilizei o 1, né? Que era a potência que dava 1 como congruência. Aqui estou usando a potência que dá 8 como congruência, ok? Aí então, 80 é 5 vezes 16. Ok? 5 vezes 16. Portanto, vou colocar assim. Vou colocar assim. 8 elevado a 80, que é 8 elevado a 5 vezes 16, mais 0, né? Então, isso é igual a dizer 8 elevado a 5 elevado a 16. Isso é congruente com 8 elevado a 16 módulo 10. Porque 8 elevado a 5 é congruente com 8 módulo 10. Então aqui vou substituir por 8. Esse aqui está no parênteses. E aqui o 16, obviamente, que é 5 vezes 3 mais 1. Módulo 10. Que o 16 é isso, né? 5 vezes 15 mais o 16. Então isso fica 8 elevado a 5 elevado a 3 vezes 8. Módulo 10. 8 elevado a 5, já sei que é 8. Então aqui substitui por 8 ao cubo vezes 8 módulo 10. Certo? Então toda vez que tenha 8 elevado a 5, substituo por 8. E aqui fica 8 elevado a 4 módulo 10. E esse já tínhamos calculado aqui, que é resto de 6. Então, 6 vai ser então o resto que estou buscando, né, da divisão. É o resto da divisão de 8 elevado a 80 por 10. E dessa forma que você então trabalha dessa forma que você trabalha então a congruência para achar o resto da divisão, ok? Vamos fazer agora outra questão de um pouquinho diferente a expressão, certo? Onde vamos ter uma soma de valores. Vai ser a letra D. Então, vamos aqui fazer assim. Letra D. Determine o resto da divisão de 3 elevado a 10 vezes 42 elevado a 5 mais 6 elevado a 8 por 5. Essa é a quantidade aí. Qual é o resto da divisão dessa quantidade por 5? Então, novamente, a gente vai fazer como fizemos em cada exemplo anterior. Só que para cada elemento que está aqui nessa expressão. Então, observa aqui. 3 é congruente com 3 módulo 5. Ok? E 3 ao quadrado, que é 9. É congruente com 4 módulo 5, não é isso? 3 ao cubo, que é 27, é congruente com 2
módulo 5, e depois 3 elevado ao 4, que é 81, é congruente com 1 módulo 5. Como tive 1, aí já paro, porque o 4 que vai me servir para associar com 10. Agora, para o 42, então 42 é congruente com 42, não, com 2 módulo 5. Dá para saber logo aqui por causa de que dá para dividir, né? Aqui neste caso, como 3 era menor que 5, então começa com 3, congruente com 3. Mas aqui o 42 já posso usar o fato de que 5 divide 42 sobre a resta 2. Agora o 42 ao quadrado vai ser, deixa eu afastar um pouquinho para caber o valor que vou escrever aqui, né? Então, 42 é congruente com 2 módulo 5, 42 ao quadrado, que é 1764, é congruente com 4 módulo 5, não é isso? Depois 42 ao cubo, 42 ao cubo, que vale, isso vai ser 74.088, é congruente com 3 módulo 5, né? Que aqui você pega o 5 aqui, né? E 42 à quarta é 3.111.696 e congruente com 1 módulo 5, porque 6, né? Você está dividindo por 5, então 3 pontos. Ok? Muito bem. E agora falta o 6, né? Para o 6, obviamente, 6 é congruente com o módulo 5, né? Que dá para dividir, e sobra a resta 1. Então já usa o 6, certo? Então agora vou escrever essa expressão toda usando as potências que eu encontrei aqui, certo? Então vou escrever assim: 3 elevado a 10 vezes 42 elevado a 5 mais 6 elevado a 8. Esse vai ser igual a, como aqui é 4, né? Então vou colocar para 1, né? Então vou colocar assim: 3 elevado a 4 vezes 2, que é 8, mais 2, 10. Certo? Vezes 42 dá, quando é 4, né? Então fica 4 vezes 1 mais 1. Mais aqui o 6 elevado a 8, que é 6 elevado a 8. 6 a 8, simplesmente. E isso aqui é congruente com aqui 3 elevado a 4, vou colocar assim, igual ainda com 3 elevado a 4 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, mais 42 elevado a 4, vezes 42, que é aqui, né? E tem mais 6 elevado a 8, ok? Então isso aqui agora é congruente com 3 elevado a 4 é 1, então aqui fica 1 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, mais 42 elevado a 4 é 1 também, então fica 1 vezes 42, e 6 elevado a 8 é 1 elevado a 8, né? Tudo congruente. Módulo 5, né? Porque 6 é congruente com 1. Então aqui vai ser 3 ao quadrado é 9, mais, aqui, perdão, o 42 era vezes aqui, certo? Vezes. Então aqui é vezes 42 mais 1, que é o 8.
módulo 5, né? Ok. E agora então, quanto que dá? Que dá 9 vezes 42, mais 1. Posso fazer aqui. Deixa eu fazer essa conta. 42 vezes 9 mais 1 dá. Então isso aqui dá 379. 379 módulo 5. E como 370, se você divide, dá resto 4, porque 9 aqui, não é isso? Então esse congruente com 4 módulo 5. Então o resto da divisão desse número por 5 é 4. E esse valorzinho último aí. Ok? Então é isso. É o que pedia para fazer nessa conta. Vamos agora, para finalizar, fazer algumas questões aplicando o teorema de Fermat e o teorema de Euler. Com isso finalizamos a revisão, ok? Então, aqui estão 4. Letra A. Utilize, né, o teorema de Fermat para encontrar o resto, né? O resto da divisão de 3 elevado a 1034 ao quadrado por 10. Não, por 1033. Certo? Então 3 elevado a 1034 ao quadrado, potência elevado a potência, aí tudinho. Aí é 3 elevado a essa potência e essa é a potência elevada a essa potência. Ok? Então, o que é o que diz o teorema de Fermat? Se você tem um P', então o teorema de Fermat diz que A elevado a P menos 1 é congruente com 1 módulo P. Isso é o que diz o teorema de Fermat. Mas você diz que o módulo seja primo. Então, como quero dividir por 1033, então, o que temos que fazer primeiro é verificar que 1033 é primo. Uma forma fácil, não tão assim trabalhosa, de fazer é usar o que chama aqui a proposição 9 pela proposição 9 da página 70. Você tem um critério, né? Que o número é composto se você tem um primo que divide entre 1 e aqui é a raiz de A. Raiz de A. É isso. Então, se o número é composto, então você vai ter um primo que divide entre 1 e a raiz de A.
Então, se a gente não encontrar nenhum primo que divida entre 1 e a raiz de 133, então se supõe que então esse 1033 será primo. Então, a raiz de 1033 é aproximadamente 32,14. Então, basta você verificar, você faz isso manualmente se quiser, os primos entre até 32. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e 31. São esses. Os primos que estão entre 1 e raiz de 1033. Manualmente você pode verificar que nenhum deles divide, certo? Então, como os primos não dividem 1033, então 1033 é primo. Então, se é primo, posso aplicar o teorema de Fermat, ok? Então, agora, aquilo que diz esse teorema, logo 3 elevado a 1033 menos 1 é congruente com 1 módulo 1033, certo? Que significa que 3 elevado a 1032 é congruente com 1 módulo 1033. Então, o que necessito fazer agora é associar essa potência com essa potência aqui, que é o que fizemos antes, porque aqui, antes do que íamos era vendo alguns termos até achar um ou que se repetisse. Como aqui já é direto pelo teorema, diz que é 1, então já tenho a potência que necessito para associar com a que quero, correto? Então eu vou fazer agora. Vamos associar mil e 34 ao quadrado, né, que é a potência que estamos querendo, com 1032, certo? Isso é o que eu vou fazer agora. E a gente observa que uma conta simples de você fazer. Primeiro que observemos que que 1034 é congruente com 2 módulo 1032. Claro, porque cabe uma vez e sobra o resto 2 da diferença com 34 aí, né? Evidentemente. Se você leva ao quadrado, então 1034 ao quadrado é congruente com 2 ao quadrado módulo 1032. É uma propriedade da congruência que isso vale para qualquer linha aí, né? Isso está nas propriedades da potência, da congruência que eu também coloquei para vocês na revisão, certo? Então agora que é 4, né? Então, ou seja, 1034 ao quadrado é congruente com 4 módulo 1032. Ok? Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse 1032 e vou escrever isso. Por que isso acontece, né? Porque se você pegar 1000, já que por outro lado, né?
Por outro lado, já sei que é 4, né? O resto da divisão. Por quê? Por outro lado, 1034 ao quadrado, você pode escrever como 1032 vezes 1036 mais 4, né? Que quando divido, né? Por isso que dá vetor 4, quando você divide 1034 ao quadrado por 1032, dá 1036 mais 4. Então, vou usar essa expressão para escrever esse 1034 e aí então aplicar o teorema. Então, fica assim. Logo, né? Vou colocar aqui logo. Mil e 34 ao quadrado, que vai ser isso aqui, ao quadrado, corresponde a, que o número é 3, né? Eu quero calcular 3 elevado a isso, 1034 ao quadrado, certo? Então isso aqui vai ser igual a 3 elevado a 1032 vezes 1036 mais 4. Estou usando a expressão que eu tive antes. E isso aqui é igual com o quê? Com 3 elevado a 1032, certo? Elevado a 1036 vezes 3 elevado a 4, certo? E isso aí, deixa eu apagar aqui, observa que 1032 é congruente com o módulo 1033, certo? Então, vou passar para o módulo agora, vou apagar aqui. Então, isso é congruente com 1 elevado a 1036 vezes 3 elevado a 4 módulo 1033, porque o que dizia o teorema de Fermat fala isso, está vendo aqui? Então, eu peguei o 1034 ao quadrado, dividi por 1032, que é a potência que aparece aqui no teorema de Fermat, certo? E usei essa expressão para escrever essa potência dessa forma. E agora, quando eu passo para a congruência, 3 elevado a 1032 é 1. Então fica simplesmente 3 elevado a 4, que é 81. E esse é congruente com 81 módulo 1033, que é o 3 elevado a 4. É o resto que eu estou buscando, certo? Da divisão de 3 elevado a 1034 elevado ao quadrado por 1033, que dá o primo. Ok? Dá 81. Vou fazer outro. Usando novamente o teorema de Fermat. E depois outro usando o teorema de Euler. Então, B. Diz assim, então, quero encontrar a reta de divisão. Reta de divisão de 4 elevado a 61 elevado a 5 por 59. Também você verifica 59, raiz de 59 é 7,68. Então, como 2, 3
5 e 7 são os primos, facilmente você verifica que 59 é primo. Como 2, 3, 5 e 7 não dividem 59, então 59 é primo. Logo, né, pelo teorema de Fermat, você tem que 4, certo? Elevado a 59 menos 1 é congruente com 1 módulo 59. Ou seja, 4 elevado a 58 é congruente com 1 módulo 59. Então, o que eu vou associar agora são essas potências. Vamos associar 58 com, ou se quiser, 6 elevado a 51 com 48, com 58. Certo? 61 elevado a 5, verdade? 61 elevado a 5 com 58. Ok? Então, observa que observemos que 61 é congruente com 3 módulo 58, né? Porque quero associar 58 e 61. Então, 61 é congruente com 3 módulos 58. Cabe 1 aqui e faltam 3 para chegar em 61, não é isso? Então, 61 elevado a 5 é congruente com 3 elevado a 5, módulo 58, e 3 elevado a 5, 3 elevado a 5 é 243. Se você divide 243 por 58, vai sobrar 11, que é o resto. Então, 6 elevado a 5 é 61 elevado a 5 é congruente com 11 módulo 58. Então, o que eu vou fazer aqui é pegar esse 61 elevado a 5, dividir por 58. Aí fica um número muito grande. Vou só representar aqui. Então, 61 elevado a 5 é dividido por 58 é igual a 58 vezes um certo número m, não, vou colocar outra letra, Q mais o resto 11. Esse número Q aqui é um número grande, é 14, porque 6,61 elevado a 5 é 844 milhões, é muito grande, né? Então aqui fica 14 milhões 562.005. Esse é o Q. Então, vou usar isso agora para calcular o resto da divisão. Então, 4, que é 61 elevado a 5, você pode escrever como 4 elevado a 58Q mais 11. E isso aqui é 4 elevado a 58 elevado a Q vezes 4 elevado a 11. Certo? E esse é congruente com 4 elevado a 58 é 1, não é isso? Então aqui fica 1 elevado a Q vezes 4 elevado a 11 módulo 59, que é o primo, né? Correto? 59 que é o primo. Se você levar, então isso aqui é
congruente com 4 elevado a 11, módulo 59, correto? Módulo 59. E isso corresponde a 7, 4 elevado a 11. 4 elevado a 11 é igual a 71.089. Se você dividir por 59, vai sobrar um resto de 53. Ok? É só botar na calculadora que você consegue, certo? Beleza, então esse seria o resto, né? O resto 53. Finalmente, então, vamos fazer uma questãozinha do teorema de Euler, né? Euler, como que se chama? Que diz assim: C. Teorema de Euler. Ele diz que A é congruente com φ de m. A elevado a φ de m é congruente com um módulo m, quando m é primo. Não. Se o máximo divisor comum entre A e m vale 1. São primos entre si, A e m. O m não precisa ser primo necessariamente. Então, quem é φ de m? A função de Euler é o número de elementos de ADM, esse é o conjunto ADM. E quem é esse conjunto ADM? São todos os inteiros n, tais que 1 é menor ou igual que n, é menor ou igual que m, e o máximo divisor comum entre m e n vale 1. Ou seja, eles são primos entre si. Todos os ADM correspondem a todos os valores menores que m, que são primos com m, certo? E essa quantidade, a quantidade de elementos que está nesse conjunto é φ de m. Ou seja, por exemplo, se você pegar o AD6, por exemplo, quem é o 6? Então, você vai ter quais valores? 1, 2, 3, 4, 5 e o próprio 6. Então, o 6 está descartado porque o máximo do comum entre eles é 6. O 2 está descartado porque é 2, e 3 também. O 4 também. Então, os únicos termos aqui é 1 e 5. Então, dois valores menores que 6, o 1 e o 5, são primos com 6. Então, φ de 6 é 2, a quantidade de elementos. A de 9, por exemplo. Então, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o próprio 9. Então, qual é, tiramos daqui? Que são primos. O 9 sai, o 8 fica, o 7 fica, o 3 sai, porque é divisível por 3, o 4 fica, o 3 sai. Todos os outros são primos com 9. Então, o 1, 2, 4, 5, 7 e 8. Ou seja, que φ de 9 é 6. Φ de 9 é 6. Então, vamos calcular assim, o teorema. Então, para isso, né? Quando você A elevado a esse φ de 9 é congruente com um módulo 9, né? No caso. Então, diz assim: calcule o resto da divisão de 5 elevado a 10 a 3.000
e 15 elevado ao cubo por 9. Então, o que é o que a gente tem? Pelo teorema de Euler, o que é o que temos? Temos que 5 elevado a 6, que é o número de elementos que é o φ de m, né? Então, φ de 9 é congruente com 1 módulo 9. Ou seja, 5 elevado a 6 é congruente com 1 módulo 9. Então, o que agora eu vou fazer é associar o 6 com 3015 ao cubo. É o que vamos fazer. Ok? Só que vou associar aqui, vou usar o 6, certo? Que é o que eu tenho aqui. Então, observa aqui. O 6 que me deu como potência aqui com o 3015. Então, a primeira coisa, vamos associar, não é isso? 3015 ao cubo com 6. Com 6. Então, 3015 é congruente com 3 módulo 6. Basta você dividir, certo? Aí então, 3015 ao cubo, que é a potência que está aqui, é congruente com 3 ao cubo módulo 6. Só que 3 ao cubo é 27. Módulo 6, sobram 3, não é isso? 3 módulo 6, porque é 27, né? Então, 6 em 27 cabe 4 vezes, sobra 3, que é o resto. Então, 3015 se associa com 3 módulo 6. Então, vou pegar o 3015, vou dividir por 6, vai me sobrar um resto 3. Então, novamente, eu tenho assim a propriedade. Então, 3015 elevado a 5, não, 3, é um certo número 6 vezes, isso é igual, né? A 6 vezes um certo Q, mais 3 que é o resto, que é o que está dizendo aqui, 3015 elevado a 3 é congruente com 3 módulo 6. Então, é isso. Né? Um certo Q módulo 6. Então, agora, vou calcular 5 elevado a 3015 elevado a 3. Isso vai ser 5 elevado a 6Q mais 3, que é 5 elevado a 6 elevado ao Q vezes 5 ao cubo, módulo 9. Estou aplicando agora o teorema, certo? Para achar o resto da divisão. Aí então, 5 elevado a 6 vale 1 pelo teorema. Então, isso fica 1 elevado ao Q vezes 5 ao cubo, módulo 9. Bom, 5 ao cubo é 125, não é isso? Módulo 9. Né? 125 módulo 9. E se você dividir 125 por 9, vai dar o resto 8. Certo? Que é, então, o resto que eu estou buscando da divisão de 5 elevado a 3015 elevado a 3 por 9. Ok? Ufa, ficou um pouco longo esse vídeo, mas espero que ajude vocês na solução dos problemas que ficaram na lista 3, certo? Bom fim de semana, fiquem com Deus e lembre-se que Jesus é a solução para todos os problemas. Tchau, tchau.